estou desmerecendo aqui o diagnóstico do colega, mas a medicina não dá para a gente colocar numa caixinha, não é igual matemática, igual outras áreas de ciências exatas, né, que você faz os cálculos e resolve a vida do paciente, resolve a vida da pessoa, né? Mas aqui não, medicina é complicado, tem que pensar em inúmeras possibilidades. Tá? Então, às vezes o paciente está com um quadro viral associado, e esse vírus, como eu havia comentado com vocês, né, associado a uma dificuldade na metabolização hepática, ele aumenta a atividade linfocitária, e esses linfócitos aumentam, por assim dizer, a produção de eosinófilos para aumentar, por assim dizer, a piora do quadro do DRESS. Entende? E outra coisa, a prednisolona aumenta o clearance de vírus. Então, assim, é lógico que eu não quero fazer o diagnóstico, eu deixo muito claro isso. Isso aqui é só um bate-papo. Coloque todas essas informações que eu estou passando aqui na nossa live na mão do seu médico assistente. É ele que vai entender o seu quadro clínico, não eu. Aqui é só um bate-papo de amigos. Mas melhorou muito pouco com o uso da prednisolona e já está já há um tempão com a retirada do medicamento. Então pode ser justamente a utilização da prednisolona que está aumentando a replicação viral desse vírus e não está deixando você melhorar, porque esse vírus está aumentando a atividade linfocitária, a atividade de imunidade celular e aumentando, por sua vez, a quantidade de eosinófilos circulantes no sangue, piorando mais ainda o DRESS. Tá bom? Então, pensa bem nisso. Pensa muito bem nisso. Tá bom? Pessoal, estamos aqui entrando na Presidente Dutra, né, indo para São Paulo. A Dutra, eu na meu modo de entender, já deu o que tinha que dar, né? É uma excelente estrada, mas vou até colocar aqui meu pensamento em relação ao que eu penso de desenvolvimento para o Brasil. Primeiro que as linhas de transporte aqui depender basicamente de caminhão é um absurdo isso, né? É um transporte extremamente caro, perigoso. A gente acaba entulhando as nossas rodovias de vários caminhões e que poderíamos ter um custo operacional, uma logística muito mais adequada, muito menos custosa, tivéssemos grandes ferrovias. Aquela proposta de ferrovia, infelizmente, ela foi abandonada devido ao lobby da indústria do automóvel. Isso aconteceu no governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi um homem que teve uma certa visão, né? Foi muito ruim para o Rio de Janeiro, porque ele tirou a capital do Rio e foi para Brasília. Brasília, as pessoas não aguentam ficar 3 dias lá. Não que se, eu adoro Brasília, eu gosto muito de Brasília, eu gosto de Brasília. Eu particularmente gosto. Eu, quando vou a Brasília, gostaria de morar ali em Brasília. Que é uma cidade calma, tranquila, segura. Mas as pessoas acabam deixando, né, boa parte das suas famílias em outras partes do Brasil. E, de certa forma, isso é ruim, né? Porque acaba separando, apesar que hoje já tem muitas famílias já estabelecidas. Então, Juscelino Kubitschek, ele veio com essa ideia da fomentação das estradas, que eu acho algo bastante louvável, mas esqueceu da parte ferroviária. O meu avô, inclusive, era engenheiro da Rede Ferroviária Federal. Ele foi responsável por aquela estrada de ferro Paranapiacaba, em São Paulo. Morou em Vassouras também, responsável pela estrada de ferro lá de Vassouras, e várias outras regiões aqui. E quando a gente vai aos Estados Unidos, eu já tive a oportunidade de passar um tempo nos Estados Unidos estudando, a gente pega aqueles trens, né, que não terminam, transportando toneladas e toneladas de carga, e você pensa como nós ainda precisamos, né, evoluir, né, em toda a nossa infraestrutura e deixarmos de ser provincianos e levarmos em consideração o bem comum. Esse é o grande problema do Brasil. Enquanto nós não levarmos em consideração o bem comum, a gente vai continuar nesse nível aí. Mas eu particularmente acredito que haveria necessidade de construir uma rodovia paralela, uma rodovia mais reta, ligando o Rio a São Paulo, uma alternativa para Presidente Dutra. Vocês estão vendo aqui a quantidade de caminhões que tem, né? De todos os tipos.
transportando vários tipos de mercadorias. E o nosso irmão caminhoneiro, eles são realmente pessoas maravilhosas e que levam esse país nas costas, sabe? Se não fossem os caminhoneiros, esse país não conseguiria subsistir. Se arriscando, estradas difíceis, superlotadas, com baixa qualidade de pavimentação. Eles estão aí lutando, estão aí botando esse Brasil para frente. Parabéns a todos vocês, irmãos caminhoneiros. Eu, quando era criança, adorava assistir aquele programa Irmão Caminhoneiro Shell. E acho maravilhoso o trabalho que vocês fazem. Gosto muito de vocês mesmo, vocês estão de parabéns. Temos muitos caminhoneiros lá como nossos pacientes lá do Projeto Brasil Sem Alergia. Daniel é testemunha, né, Daniel? Muita gente, muito pessoal do caminhão aí, da boleia. Sim, muito. Que se consulta conosco, né? E é um pessoal que tá sempre na poeira, né? Pegando poeira na cara, ainda mais na Transamazônica, principalmente, né? Transamazônica, é verdade. Aqueles ônibus, inclusive aqueles ônibus de transporte de passageiros na Transamazônica, né? É uma coisa impressionante, né?